Ter um escritório em casa ou uma bancada de trabalho para home office já é quesito obrigatório nos projetos atualmente. Você vai construir, reformar ou simplesmente quer implantar uma estação de trabalho aí na sua casa? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber para ter o home office perfeito para o seu dia a dia. Eu sou a Gabi, arquiteta da Armo, bem-vindos de volta ao nosso canal. Atualmente, diversas empresas têm adotado o home office, tanto de forma integral quanto híbrido, onde o colaborador trabalha alguns dias à semana no escritório presencial e os demais em casa. O fator que motivou o boom desse regime de trabalho foi com certeza a pandemia de Covid que chegou ao Brasil em 2020. Estamos em 2023, já se passaram 3 anos, quase 4, e a cultura do home office ainda está muito latente. E a pergunta que eu te faço é: você tem um cantinho de trabalho em casa? Como ele está? Montar um home office em casa pode parecer um baita desafio, seja pela falta de espaço, iluminação inadequada, distrações constantes como filhos, pets, funcionários. Mas viemos aqui para te ajudar com essa tarefa e acreditamos que com as dicas que daremos aqui, você terá informações suficientes para ter o local perfeito aí na sua casa, que além de lindo, seja um estimulador de produtividade e criatividade. Para ficar mais fácil o entendimento, separamos esse vídeo em 3 partes. Primeiro, vamos falar das características naturais ideais de um bom local para instalar um home office. No segundo momento, vamos comentar sobre as características físicas para que seu ambiente se torne um ambiente confortável para se trabalhar. E por último, vou te dar uma dica bônus que seria muito legal considerarmos no nosso home office. Preparados? Então chega de conversa e bora entrar no assunto desse vídeo propriamente dito. Diria que a primeira característica natural que devemos buscar no local em que queremos instalar nossa estação de trabalho é o silêncio. Há estudos que indicam que o principal benefício de um ambiente de trabalho silencioso é, sem dúvida, o aumento da produtividade. Em locais mais calmos e silenciosos, os funcionários ficam mais relaxados e concentrados. Por esse motivo, apresentam rendimento superior quando comparado ao rendimento de funcionários que trabalham em locais com muitos ruídos. Existem 2 tipos principais de ruídos. O primeiro tipo de ruído são os ruídos provindos de equipamentos, como máquina de lavar, geladeira, aquecedores, ou de veículos, como buzinas ou o barulho do motor do carro, ônibus, caminhão. E o segundo tipo de ruído muito comum em ambientes residenciais são as vozes, as conversas, sejam paralelas entre seus pais e irmãos, como conversas diretas que são mais difíceis de controlar, como filhos pequenos que querem atenção o tempo todo e não entendem muito bem o que significa o horário de trabalho, sabe? Bom, se você não consegue um ambiente isento desses 2 tipos de ruídos, por exemplo, ou você fica no seu quarto, isolado das conversas da sua família, porém tem o barulho externo da rua, ou você fica na sala, sem o barulho da rua, porém junto com a sua família. Se for esse o caso, eu te sugiro optar pelo seu quarto. Ou melhor, opte pelo ambiente que sofre com os ruídos externos ou de equipamentos, do que o ambiente que você consiga ouvir ou esteja próximo de conversas paralelas. Isso porque um estudo realizado por pesquisadores em uma universidade do Japão mostrou que os funcionários de uma empresa tinham perdas significativas de atenção quando expostos a conversas em comparação aos outros tipos de ruídos. A pesquisa atestou que as conversas alteravam as ondas cerebrais dos participantes, afetando na memória e na atenção seletiva. Bom, e mais do que a produtividade, a poluição sonora e a exposição constante a barulhos afetam a saúde, porque aumentam ou podem aumentar o nível de estresse,
a pressão sanguínea, causam insônia, dores de cabeça e, claro, dependendo da intensidade e volume desse ruído, podem causar até surdez. Então, a primeira dica é escolher um local silencioso ou o mais silencioso dentro das suas condições. A segunda característica natural que devemos buscar em um ambiente é a iluminação. Quanto maior a entrada de luz natural no ambiente, melhor. Além de todos os benefícios que a iluminação natural proporciona, quanto mais iluminado naturalmente o ambiente for, menor será a utilização de luz artificial. Consequentemente, menor será o consumo de energia elétrica, ou seja, maior será a economia. Além de ter uma boa entrada de iluminação natural, você deve se atentar também à posição da bancada de trabalho em relação à luz natural. Então, não basta apenas ter uma ótima entrada de luz natural por aí. Você deve avaliar se você conseguirá adaptar uma bancada na posição correta. E qual é a melhor posição? A posição mais confortável de se trabalhar é quando a iluminação vem pela lateral da bancada. A luz vinda da lateral é a melhor opção porque ela não atrapalha a sua visão para a tela do computador. E se ela vier da direção contrária da sua mão dominante, melhor ainda. Porque quando você for escrever, a sua mão não fará sombra no papel e não atrapalhará a sua escrita. Esse é o cenário ideal, porém o importante é que você evite instalar uma bancada em que a luz natural fique de frente para a tela do seu computador ou de frente para você, para os seus olhos. Nesses dois cenários, a luz atrapalhará a sua visão para a tela do computador, seja ofuscando a tela ou seus olhos. Partindo para as características físicas desejáveis em um espaço para home office, a primeira que devemos buscar são as cores neutras. Ter cores muito fortes nesse ambiente pode acabar pesando demais e afetando sua criatividade e produtividade. Além de que cores muito marcantes podem acabar te enjoando e você começar a nem querer ir para sua bancada de trabalho por conta disso. Lembrando que cores neutras não significa ter um ambiente todo branco e sem graça. E muito menos significa um ambiente sem cor. As cores neutras são aquelas que não pesam o ambiente, são mais dessaturadas e combinam com tudo. Se você quiser colocar alguma cor mais forte, mais vibrante, opte por colocar em objetos de decoração menores. Assim, se você enjoar, é só trocar o objeto. Resolverá o seu problema sem necessitar de uma reforma. Outro item importante que devemos ter muita atenção no momento de projetar ou escolher é a bancada de trabalho. Esse é um item que as pessoas têm muitas dúvidas. Por exemplo, quais são as medidas mínimas, altura, material em que deve ser composta a bancada e a tão temida resposta depende se encaixa perfeitamente nessa questão. O que vai depender é o tipo de trabalho que você faz, quais ferramentas e materiais são utilizados no seu dia a dia. Por exemplo, tem pessoas que só utilizam um notebook, outras utilizam um note e um monitor adicional. Nós aqui do escritório utilizamos um note, um computador, mas também precisamos de um bom espaço de bancada para fazer composição de moodboards, abrir plantas dos projetos, análise de amostras de tecido, MDF, pedras, enfim. Por isso que as dimensões mínimas variarão de acordo com cada tipo de home office. Mas claro que não vamos parar por aqui e te deixar de mãos abanando. Vamos te informar as dimensões mínimas de uma bancada de trabalho, pensando nas pessoas em que só o note é suficiente. Então, se esse é o seu caso, a sua bancada de trabalho deve ser posicionada de 70 a 80 centímetros do chão. Isso variará de acordo com a cadeira que você utilizar e de acordo com a sua altura. Para que haja conforto nas suas pernas, o ideal é que elas fiquem em um ângulo de 90 graus e que seus pés encostem no chão. E para quem utiliza apenas o note,
70 centímetros de largura e 50 centímetros de profundidade já é o bastante. Com essas dimensões, você conseguirá trabalhar tranquilamente. E uma dica extra de conforto é que a tela do computador deve ser centralizada na altura da sua cabeça. Então, provavelmente, se você trabalha com um notebook, você precisará de um suporte para aumentar a altura dele. E se você trabalha com computador, você deverá regular a altura do monitor. Se ele não tiver essa regulagem, você também precisará de um suporte para aumentar a altura dele. Lembrando que se você tem costume de trabalhar com um bloco de notas, um monitor extra ou amostras, como é o nosso caso, você deve considerar aumentar essa área de trabalho, ok? Antes de passar para o próximo tópico, uma ressalva. Atente-se ao material que é feita a superfície dessa bancada de trabalho. Evite escolher superfícies com materiais muito brilhosos, como vidro, pedra polida, MDF com acabamento com brilho, porque essa superfície lisa e brilhosa pode ficar refletindo a luz do teto e te incomodará durante o trabalho. No final do expediente, você ficará com a vista cansada e nem saberá o porquê. Para evitar, escolha superfícies com acabamento fosco, combinado? O terceiro ponto que você deve checar ou providenciar para ter um home office funcional é ter tomadas suficientes. Por ser um local muitas vezes adaptado, que a gente não construiu para aquele fim, pode ser que não tenham muitas tomadas e você queira colocar aqueles adaptadores mais conhecidos como Benjamin para ter espaço para todos os fios. Mas tome cuidado com isso. Opte por filtros de linha que são mais seguros para casos como esse. Essa opção é para aquele grupo de pessoas que não quer quebra-quebra, quer apenas adaptar um cantinho para trabalhar de casa mais confortável. Agora, se você está disposto a ser um pouco mais invasivo, digamos assim, para ter um home office na sua casa, você pode puxar os pontos elétricos para aquele local que seja uma quantidade suficiente para conectar todos os seus dispositivos. Você pode colocar tomadas embutidas diretamente na sua bancada. Você pode utilizar calhas elétricas para isso. E para dar um acabamento ao seu projeto e não deixar aquele bololô de fios aparente, você pode fazer um fundo falso na sua bancada. Esse fundo falso pode ser feito com uma ou duas portas de MDF abaixo da sua bancada, com uma distância de 10 a 12 centímetros da sua parede. O ideal é que essa porta não chegue até o chão, que seja sempre aberto na parte de baixo para que haja ventilação e não superaqueça os fios, evitando possíveis acidentes. O quarto item que você deve providenciar e que consideramos indispensável para um home office confortável na sua casa é uma boa iluminação artificial. A maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, continuam trabalhando mesmo após o sol se pôr. Então é necessário ter uma luz artificial no cômodo para que você consiga fazer isso, mesmo que já não haja luz natural suficiente. Escolha luzes que tenham a cor neutra, nem tão amarelada, nem tão azulada. É sabido que a luz na cor branca nos faz ficar despertos. Porém, como estamos falando de home office, é importante que a luz desse local esteja em harmonia com o restante da casa, principalmente quando esse ambiente for integrado. E como nos projetos residenciais, na grande maioria, são utilizadas luzes neutras, não ficaria nada bom naquele cantinho do home office utilizarmos luzes brancas. Além disso, a luz neutra não tem aquele efeito de relaxar como tem a luz amarela. Então não tenha medo, pode adotar as luzes neutras para esse cômodo. Uma iluminação considerada boa para um home office é aquela que tem a quantidade de luz adequada, mas que principalmente não causa sombra na bancada, que é o ponto de atenção desse ambiente. Então, de maneira geral, é interessante que o seu home office tenha uma luz central, lavando todo o ambiente, uma luz difusa e, se necessário, caso a sua bancada seja encostada na parede e seu próprio corpo faça sombra sobre ela, você pode reforçar a iluminação com um abajur. Ou, se tem um móvel suspenso ou uma prateleira acima da sua bancada, você pode instalar uma fita de LED abaixo dele.
Essa solução funciona super bem e ainda por cima deixa seu ambiente mais sofisticado. O quinto item é ter uma cadeira confortável. E não, cadeira confortável não é item de luxo. Aconselhamos você fazer uma pesquisa aprofundada de cadeiras de escritório e fazer uma boa escolha, um custo-benefício que se encaixe na sua realidade. Não é verdade que só as cadeiras com alto valor de investimento que são boas. Existem cadeiras com valores médios que têm muito recursos e regulagens que te deixarão mais confortáveis, preservarão a sua postura e evitarão dores e possíveis lesões por esforços repetitivos, a famosa LER. Há muito tempo atrás, quando ainda estávamos na escola e ainda não trabalhávamos com arquitetura, compramos uma cadeira de escritório para nossa bancada de estudos. Ela não foi escolhida pelo conforto, pelo material, pelas regulagens, mas sim pelo valor. E foi uma péssima experiência. A cadeira até que era bonitinha, mas não tinha regulagens, o seu assento era fixo, o material era de péssima qualidade e quem sentava nela ficava meio torto, com a coluna jogada um pouco para frente. Lembro que ninguém conseguia ficar muito tempo sentado ali e sempre dava dores nas costas. Era realmente desconfortável. Então, faça boas escolhas. Pode comprar pela internet, mas tente ir antes na loja física para ver como é essa cadeira antes de comprar. O sexto ponto é em relação ao isolamento acústico. Ué, mas já não falamos sobre isso no início do vídeo? Então, se você não conseguiu escolher um local que não sofra com os ruídos externos, há alguns artifícios que você pode utilizar para amenizar esses ruídos. Você sabia que os pisos polidos propagam mais sons do que os pisos acetinados? Por isso, se você puder, opte por instalar pisos acetinados ou naturais no seu espaço de home office. Eles te ajudarão nesse quesito. Mas se seu piso é polido e você não pretende trocá-lo, coloque um tapete. Ele dificultará a propagação do som. Além disso, as cortinas são ótimas aliadas para ambientes silenciosos. Isso porque os tecidos à frente da janela ajudarão a abafar o som proveniente do ambiente externo e trará mais conforto acústico. Além disso, claro, se você está construindo ou reformando, tente identificar os ambientes que mais sofrem com os ruídos externos e invista em janelas acústicas, farão muita diferença no seu dia a dia. Ah, e por último e não menos importante, evite colocar espelhos no ambiente que você escolheu para ser o seu home office. Isso porque os espelhos interferem e atrapalham a rede Wi-Fi. Esses são os itens e as características que consideramos ser essenciais e fundamentais para você ter um home office funcional na sua casa. Seja um escritório, um cômodo dedicado especialmente para ele, ou simplesmente uma bancada confortável para que você possa trabalhar no período que precisar sem interferências. Como dica bônus, se você puder, se for possível dentro da sua realidade, da realidade do seu espaço, pense em um cenário para fazer videochamadas, algo que seja profissional. Tente fazer com que esse espaço transmita a sua personalidade, porém com segurança. Se você for fazer reuniões com pessoas que você não conhece, evite expor fotos da sua família e expor outros ambientes que possam contar como funciona a rotina da sua casa. Se mostra quantas pessoas moram com você, se você mora sozinho, se existem funcionários, se mostra os prédios vizinhos. Tente se proteger nessa questão. Eu adorei fazer esse vídeo para vocês. Espero muito que esse conteúdo tenha ajudado, esclarecido algumas dúvidas e te orientado por onde começar. Mas caso fique alguma dúvida ou gostaria que eu comentasse mais sobre algum tema em específico, deixe aqui nos comentários, pode ser? Assim a gente consegue te ajudar. Se você gostou desse vídeo, se você gosta dos vídeos que trazemos por aqui, não esqueça de deixar o seu like e se você não é inscrito, se inscreva, porque quanto mais pessoas curtirem esse vídeo e quanto mais pessoas estiverem inscritas no nosso canal, o YouTube entenderá que esse conteúdo e esse canal são relevantes e entregará para mais pessoas, nos incentivando a continuar esse trabalho, trazendo sempre mais informações para vocês.
Recentemente fizemos um vídeo sobre automação residencial, casa inteligente, e contamos todas as vantagens e desvantagens desse sistema para você conseguir entender se vale a pena ou não transformar a sua casa em uma casa do futuro. Será que casa inteligente é coisa do futuro? Bom, para conferir, basta clicar nesse vídeo. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!